Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O recolhimento do mês de maio é sobre Nossa Senhora e sobre o Espírito Santo. E nessa primeira meditação, eu queria considerar Maria, esposa do Espírito Santo, ou seja, como a sombra do Espírito Santo desceu sobre Maria. O Evangelho de São Lucas relata dessa forma. Maria perguntou ao anjo: como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descenderá sobre ti e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Nós sabemos como Maria aceitou essa proposta do Espírito Santo e ela teve um filho, Jesus. E nós sabemos como foi a sua vida, digamos assim, em diálogo contínuo com seu esposo, o Espírito Santo. Como ela diz no Magnificat, naquelas palavras que ela disse diante de Santa Isabel: bem-aventurada me chamarão todas as gerações, porque o Senhor viu a pequenez de sua escrava. E não só isso, ela disse também que todos os poderes da terra se curvarão diante dela, de Nossa Senhora. Não haverá dificuldade que ela não possa transpor. A força do Altíssimo envolve Maria com a sua sombra. Ela ficou cheia do Espírito Santo. Assim foi a vida de Maria. E agora, esse mistério, que é um pouco difícil de explicar, talvez se explique melhor quando a gente considere a sombra do Espírito Santo não só sobre Maria, mas a sombra do Espírito Santo sobre nós. Por quê? Nós que temos fé, estamos aqui na nossa igreja, todos nós estamos sob a sombra do Espírito Santo. E muita gente não tem essa consciência. Eu, na direção espiritual, uma das primeiras coisas que eu digo é sobre esse Espírito Santo. Eu explico como é que quem dirige as almas é o Espírito Santo. Evidentemente, as pessoas vêm me procurar assim como um diretor espiritual. Então, o que é o diretor espiritual? O diretor espiritual, no caso eu, ou algum outro padre, ou inclusive um leigo, né? O diretor espiritual é um auxiliar do Espírito Santo. Para explicar a direção espiritual, normalmente, muitas de vocês já me ouviram falar isso, eu digo assim: olha, quem dirige a alma é o Espírito Santo. E ele já está te dirigindo lá de trás. Talvez quando tu eras uma guriazinha, ele já estava te dirigindo. E se hoje tu apareceste aqui para falar comigo, é porque o Espírito Santo te dirigiu, tá? E eu, o que vou fazer? Olha, eu vou te perguntar o que o Espírito Santo está te falando. E se tu não tiver muita consciência do que ele está te falando, eu vou te ensinar, tá? A como ouvir o Espírito Santo, tá? E na medida em que a gente for ouvindo esse Espírito Santo, tá? Então, eu vou ficar sabendo por onde que ele quer te levar. Ele tem um projeto para cada pessoa é diferente, tá? Então, eu não tenho uma fórmula mágica
que serve para todo mundo? Eu não tenho, tá? Eu sempre digo assim, depende do que o Espírito Santo te diga, tá? Dependendo do que ele te diga, eu vou falar algumas coisas em consonância, tá, com o que ele te diga. Ou seja, ele vai te dirigir numa direção e eu vou tentar ajudar a dirigir na mesma direção, tá? E a primeira questão que aparece, né, é como ouvir esse Espírito Santo. Mesmo sabendo que vocês, ou as pessoas que vêm falar comigo, talvez pela primeira vez, mesmo sabendo que elas já ouviram o Espírito Santo, mas eu sei que elas não têm tanto essa consciência de o que ele falou, quando que ele falou, como que ele falou. As pessoas não têm essa consciência. Então, eu costumo usar assim o livro chamado Caminho, tá? Para que as pessoas entendam melhor, tá? Por exemplo, eu digo assim, isso aqui, vamos dizer, é um método, tá? Usando o caminho, eu digo assim, muitas de vocês já me ouviram falar isso e já fazem isso, ou já fizeram isso, tá? Leiam todos os dias 3 pontos de caminho e medita só sobre um, tá? Aquele ponto que te chamar um pouco mais a atenção, tá? Medita só sobre esse, tá? Talvez perguntando, Senhor, o que o Senhor quer me falar com essas palavras, né? Ou, quando tu já entendes o que ele quer dizer, Senhor, o que eu tenho que fazer para botar em prática isso que está escrito aqui? Senhor, eu estou de acordo, tá? Mas eu não consigo fazer isso. Começa um diálogo com o nosso Senhor, tá? Então, lendo 3 pontos todos os dias e meditando só sobre um, tá? Então, se fazes isso todos os dias, vai ter um dia na semana que o Senhor vai te tocar. Aí vai aparecer uma palavra, uma ideia, uma imagem que vai ficar contigo talvez o dia inteiro. Pois é, isso aí é o toque fraco do Espírito Santo, tá? Esse toque vai te mudar um pouco, tá? Mudar um pouco a tua atitude, a tua forma de pensar, a tua forma de ver as pessoas, talvez, tá? Mas eu digo toque fraco. Por quê? Se tu não anotar, no dia seguinte, tu já vai esquecer, tá? É por isso que os santos, eles anotavam todos esses toques em algo que depois chamaram de diário espiritual, tá? Não precisa escrever um diário espiritual, tá? Mas é preciso saber que tem esses toques do Espírito Santo, tá? E, vamos dizer, uma vez por ano, 2 vezes por ano, poucas vezes, tá? Vai ter um toque forte. O toque forte é algo que tu não precisa anotar. Por quê? Porque tu não vai esquecer. É tão forte, fica como gravado na nossa alma, na nossa mente, tá? A gente não esquece nunca, tá? Esse é o toque forte do Espírito Santo. Vou dar alguns exemplos, tá? Uma vez eu estava conversando com uma senhora que teve seu primeiro filho e ela conversou com o seu marido e entre os dois decidiram que ela deixasse um pouco o seu trabalho e ficasse em casa para cuidar da criança, né? E ela aceitou, de acordo, claro, vale a pena, tá? Vamos cuidar da criança. Mas, ao mesmo tempo, ficou um pouco insegura, tá? Pensando assim, puxa vida, olha, eu estou fora do mercado de trabalho, né? As minhas colegas já estão aí galgando postos, né? E eu estou aqui, né? Preocupada com isso. Até que um dia leu o ponto número 12 de caminho. Ela mesma disse, hein? Padre, olha, diz aqui na segunda parte do número 12 de caminho: que importa que de momento tenhas de restringir a tua atividade, se em breve, como mola que foi comprimida, chegarás incomparavelmente mais longe do que nunca sonhaste. A palavra que tocou ela foi essa, a mola comprimida. Ela pensou assim, puxa, eu estou fora do mercado de trabalho, porque eu estou cuidando aqui do meu filho, tá? Mas eu posso
enquanto eu estou nessa certa forçosa inatividade, eu posso me preparar. Ou seja, ficar com essa mola comprimida. Ou seja, acumulando energia, acumulando conhecimentos, acumulando experiências, que talvez vai me servir quando eu voltar aí para o mercado de trabalho. Ou seja, esse tempo que eu estou aparentemente inativa, na verdade, é um tempo muito útil. Ou seja, eu posso usar esse tempo de uma forma útil, de comprimir a mola, acumular energias, acumular conhecimentos, virtudes, sabedoria, de forma que, quando eu voltar para o mercado de trabalho, já não vou ser a mesma eu, uma pessoa diferente. Olha, eu disse, o Espírito Santo te falou, tá? Acho que o Espírito Santo te falou. Dessa forma muito simples, tá? É que como o Espírito Santo fala para nós, tá? Outra vez, agora foi um senhor, tá? Que um dia ele também começou a ler caminho assim, com o intuito de ouvir o Espírito Santo. Durante algumas semanas ele não viu nada, tá? Até que um dia ele chega e fala assim para mim: padre, sal de todos os pratos. Eu sou esse sal de todos os pratos, né? Eu não entendi nada. É claro que eu sabia que existia umas palavras de São José Maria que falava do sal de todos os pratos, né? Mas eu disse: olha, eu não sei todos os pontos de caminho assim de memória, né? Tá? Então me explica como é que é. Ele falou 48 de caminho. Eu vou ler para vocês esse 48 de caminho, tá? Que diz assim: pouco rijo é o teu caráter, que ânsia de te meteres em tudo. Obstinas-te em ser o sal de todos os pratos, e não te zangues se te falo claramente. Tens pouca graça para ser sal, e não és capaz de desfazer-te e passar inadvertido à vista como esse condimento. Falta-te espírito de sacrifício e sobra-te espírito de curiosidade e de exibição. Ou seja, é uma bofetada numa pessoa, tá? Mas esse senhor me explicou assim: não, padre, olha, é que para minha esposa e minha filha de 15 anos, eu sempre tenho que dizer a última palavra. Eu pensei, imagina, que marido mais chato, que pai mais chato que seria esse homem. Mas ele me falou: padre, eu agora estou fechando a boca. Estou fechando a boca para deixar minha esposa e a minha filha dizer a última palavra. Pensei, olha, que bom coração, que homem tão bom, tá? Olha, ele ouviu o Espírito Santo, foi Deus que falou para ele, tá? Então talvez, né, durante todo esse tempo, a esposa dele talvez tivesse dito não sei quantas vezes para ele: olha, não fala menos, né? Deixa a gente falar também, né? Tá? Parece que tu é o dono da verdade, né? Não sei, talvez tivesse falado tantas vezes, né? E ele não percebeu. Mas quando o Espírito Santo, através desse livrinho, Caminho, falou para ele, ele ouviu e mudou, tá? Então, essa é a forma que o Espírito Santo fala. Olha, esse senhor não foi assim, mas muitas pessoas, quando chegamos a esse ponto, né, a pessoa faz esse comentário: mas padre, é assim que Deus fala? Surpreendida? É assim que Deus fala? E eu digo, sim. Normalmente ele não envia o arcanjo Gabriel, tá? Enviar o arcanjo Gabriel é uma exceção. Normalmente ele fala dessa forma. E essa pessoa normalmente me comenta assim: padre, mas se é assim que ele fala, acho que ele já me falou antes. E eu digo, eu tenho certeza que ele já te falou antes. E muitas vezes ainda, eu tenho certeza, tá? O problema é que ele te falou antes e muitas vezes, e te mudou em muitas coisas porque ele falou, tá?
mas tu não pensou que aquilo fosse a voz do Espírito Santo. E por isso, talvez, tu nem sequer lhe agradeceu suficientemente. Tá? Por isso, uma das coisas que eu quero fazer aqui é resgatar todas essas coisas que o Espírito Santo já te falou. Tá? Então, enquanto tu faças oração com caminho, ou com outro livro, ou de outra forma, tu vai te lembrar de outras palavras que o Espírito Santo já te falou quando tu tinha 10 anos, era um guri. Ou lá aos 15 anos, lá naquela adolescência, tá? Ou aos 20 anos, naquela angústia assim para encontrar um emprego, talvez. Ou depois, quando tu te casou, tá? Ou quando tu tiveste filhos. Deus te falou muitas coisas, tá? Vamos tentar resgatar todas essas coisas que o Espírito Santo já te falou, tá? E onde que eu quero chegar com isso? Olha, eu quero chegar com isso a que tu compreendas que Deus tem um projeto para ti. Deus tem uma missão para ti, tá? E lá de trás Ele vem te falando, vem te preparando para que tu enxergues essa missão. E de certa forma, enxergar essa missão, né? Olha, é a felicidade, tá? Tu vai ver um pouco o sentido da tua vida. Bom, mas sobre isso vou falar na segunda meditação, assim com mais calma, tá bem? Agora, nesse momento, vamos ficar só nisso de ouvir o Espírito Santo, tá? Então, acho que consegui explicar suficientemente, né, tá? Como é que se ouve o Espírito Santo, como é que ele fala, tá? Eu estou fazendo aqui simplesmente um treinamento com esse livro chamado Caminho. Mas, evidentemente, Deus não fala só através do caminho. Deus fala através de outros livros. Deus fala através da homilia do padre, lá na missa de domingo, tá? Deus fala através dessa leitura espiritual que tu fazes. Deus fala através da tua esposa, do teu marido, tá? Do teu irmão, do teu cunhado, tá? Inclusive através de uma pessoa que tu nem conheces, tá? Ela fala uma coisa e com o tempo tu vai reconhecer a voz do Espírito Santo. Vai reconhecer pensando assim: puxa, parece que através desse senhor aqui Deus está me falando alguma coisa, tá? E quando tu não saibas, assim, bom, será que ele falou mesmo? Será que não falou? Isso é o que tu tens que trazer para a direção espiritual, tá? E o diretor espiritual, como eu, tá? Tem como função discernir essas palavras ou essas dúvidas que tu tenhas, tá? Então, algumas vezes, né, eu vou te dizer: olha, o Espírito Santo está te falando isso mesmo. Não só isso, isso e isso. Ou algumas vezes também eu vou te dizer: não, isso aí não é nada. Esquece, tá? Isso não tem nada que ver. Eu vou te falar isso também, tá? Ou seja, quem dirige é o Espírito Santo, tá? Mas a figura do diretor espiritual, mesmo que nele não seja santo, tá? É muito importante. Ele é que, naqueles momentos de dúvida, tá? Ele vai dizer, ele vai interpretar, tá? Aquilo que tu ouviu, dizendo: não, isso aqui é do Espírito Santo. Não, isso aqui não é. Tá bem? Então, todas as vezes que tu achar que o Espírito Santo te disse alguma coisa, traz aqui para a direção espiritual, tá? Aí então eu vou saber te dizer o que ele disse ou não disse. Eu vou saber também em que direção que o Espírito Santo está querendo te levar, tá? Ou seja, qual o projeto do Espírito Santo. Um pouco eu vou ficar sabendo disso. E entre os dois, vamos descobrir o projeto que Deus tem para ti, tá? Em todo caso, sobre o projeto que Deus tem para nós, vamos falar na outra meditação, tá? Vamos concluir essa primeira meditação tocando em mais um tema, tá? O Espírito Santo, na verdade, ele não fala só de vez em quando, dando um toque fraco, um toque forte. Não. O Espírito Santo fala para nós continuamente. E por que a gente não ouve tudo que ele fala? O problema está
no nosso ouvido espiritual. Aqui está o problema, tá? Então, esse treinamento com o caminho, tá? E depois com outros livros, de outras formas, tá? É um treinamento para ouvir o Espírito Santo continuamente, tá? E com o tempo, tu vai perceber que ele fala aí na rua, tá? Quando tu está caminhando, tá? Quando tu está ouvindo uma música, tá? Ele fala continuamente, tá? E isso de ouvir Deus continuamente e nós também falarmos com Ele, responder as coisas que Ele nos diz, isso aqui a gente chama de vida contemplativa. Vida contemplativa, tá? Antigamente se pensava que vida contemplativa era só possível para os monges de clausura, aqueles que viviam encerrados assim num convento, lá no topo de uma montanha, assim, né? Afastado do mundo, tá? Mas São José Maria recebeu uma graça de Deus e um carisma em que Deus lhe disse, não, olha, é possível ser contemplativo no meio do mundo, tá? Então, aí no comércio, trabalhando aí numa empresa, tá? Num ônibus, né? Cheio de gente aí, tá? No metrô, em qualquer lugar, né? Tu pode estar assim em diálogo com Deus, vida contemplativa. E essa é a nossa proposta, principalmente no Opus Dei, essa é a nossa proposta para o leigo, tá? Esse diálogo contínuo com Deus, vamos dizer, no meio do mundo. No meio do mundo, quer dizer, é no lugar de trabalho e na família, tá? Quando está aí com a esposa, filhos, tá? Então, aí a gente está dialogando com Deus. E muitas vezes Deus fala para a gente através dos filhos, através da esposa. Ele nos fala, tá? São Paulo tem umas palavras aqui, Romanos, capítulo 8, versículo 14, diz assim: todo aquele que se deixar conduzir pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Porquanto não recebestes um espírito de escravidão para viverdes ainda no temor, mas recebestes um espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. São Paulo diz assim, né? Aquele que se deixa conduzir pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Então, olha, quando a gente aprende a ouvir o Espírito Santo e ajustar a nossa vida de acordo com o que ele fala, olha, nos fazemos mais filhos de Deus. Ou seja, filhos de Deus, nós já somos Deus que nós recebemos o batismo, tá? Mas nos fazemos mais filhos de Deus. De certa forma, exercemos essa filiação divina cada vez que a gente ouve o Espírito Santo e segue o que ele falou, tá? E continua São Paulo: não recebestes um espírito de escravidão para viverdes ainda no temor. Quando a gente não ouve Deus, a gente está no temor. Por quê? A gente não sabe o que vai acontecer. E amanhã o que vai ser? E meus filhos, nesse mundo aqui, quando crescerem, o que eles vão ser? Tá? Como é que eles vão ser? Tá? E meu trabalho, bom, agora eu tenho trabalho, mas e daqui 10 anos, como é que vai ser? Tá? Viver no temor. Agora, se eu ouço o Espírito Santo, tá? Então eu não tenho temor, porque eu penso, não, eu vou perguntar para ele, ele vai me mostrar o caminho, tá? Mas recebestes um espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. Ou seja, nós somos, né, através do Espírito Santo, nós chegamos a Deus como Pai e chamamos Deus de Abba, Pai. Esse Abba era o jeito como as criancinhas chamavam os seus pais. Bom, aqui em português seria assim um pouco papai, tá? Como as crianças pequenas chamam o pai, tá? Muitas vezes quando é bem criança, mesmo não sabe nem falar, né? Fala dadá, papá, né? Babá, né? Não sei, né? Fala alguma coisa assim, né? Tentando falar pai. Então, esse Abba é um vocabulário de criança, tá?
E São Paulo, tá? Ele diz assim, né, que os filhos de Deus se consideram crianças pequenas, que sabem falar só aquelas palavras de bebê, tá? E fala Abba, Abba, para chamar o seu pai, tá? Olha, que intimidade, né? Tá? Com essa intimidade com Deus Pai, a gente pensa, não, Ele vai cuidar de mim, tá? Vocês sabem que as crianças pequenas, né, têm uma confiança total no pai e na mãe, tá? Outro dia, um pai me contou uma coisa assim que fiquei muito contente, né? Ele falou assim, olha, eu tenho um filho, acho que não tem 2 anos ainda, tá? E que estava em cima, brincando assim no sofá, e ele estava sentado no sofá, e em um certo momento, esse filho subiu lá em cima do sofá e falou, pai, e quando ele olhou, o filho se jogou em cima dele, tá? Então ele teve que deixar o livro que estava lendo assim, e agarrar o filho assim, para ele não se espatifar no chão, tá? Mas ele ficou muito impressionado. Puxa, a confiança que esse meu filho tem em mim. E ele pensou assim, né? Puxa, eu não tenho essa confiança com Deus. Olha, grande lição, hein? O Espírito Santo falou para ele através desse acontecimento aí, dessa travessura do filho, tá? Olha, o Espírito Santo fala assim também, tá? Então, nós temos que ter essa confiança total em Deus, de forma que a gente pula em cima dele, sabendo que ele vai agarrar a gente, tá? Então, o primeiro tema do nosso recolhimento era Maria, esposa do Espírito Santo. Maria, como esposa do Espírito Santo, tinha uma intimidade, vamos dizer, máxima, extrema, com o Espírito Santo, evidentemente, tá? Então, esse Espírito Santo foi a sombra que desceu sobre ela, dominou sua vida, tá? Agora, para nós também, essa sombra do Espírito Santo desce em cima da gente. Eu expliquei um pouco agora como que através da direção espiritual, no crescimento, nessa capacidade de fazer oração, a gente vai ouvindo o Espírito Santo, a gente vai se aproximando, a gente vai sendo mais íntimos do Espírito Santo. É dessa forma que a sombra do Espírito Santo vai descendo sobre nós, tá? E o resultado o que é? Olha, eu vou ter uma grande confiança em Deus. Eu vou ser, no grau máximo, filho de Deus. Eu vou sentir isso. E sendo filho de Deus, eu não vou ter medo de nada, tá? Enfrento qualquer coisa. Um dia eu li num para-choque de um caminhão, estava escrito assim: eu não sou Deus, mas eu sou filho dele. Olha, é uma grande verdade. Eu sou filho de Deus, tá? Isso deveria dar uma grande confiança, tá? A gente não devia ter medo de nada, porque Deus está em todos os lugares, e especialmente está comigo, tá? Vamos acabar essa primeira meditação, né? Agradecendo a Nossa Senhora, esposa do Espírito Santo, essa intimidade que ela teve com o Espírito Santo, tá? E que ela é a mais interessada em que cada um de nós tenhamos também essa intimidade com o Espírito Santo que nos leve a sentir-nos verdadeiramente filhos de Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.